Lucas, capítulo 19, leremos do verso 1 até o verso de número 10. O texto que estaremos estudando nessa noite trata de um encontro muito especial. Queremos nessa noite falar sobre o mais importante encontro da vida. O mais importante encontro da vida. Lucas, capítulo 19, leremos do verso 1 até o verso de número 10. Uma história conhecida, mas uma história cheia de verdades, cheia de lições para cada um de nós. O texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus. Correndo adiante, subiu num sicômoro, o versículo 4, vou ler por completo. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que Deus aplique esse texto em nossos corações. O mais importante encontro da vida. É muito bem certo que não vai dar para a gente falar aqui nessa noite dos grandes encontros que nós já tivemos na história. Se eu fosse perguntar, talvez, para algum historiador, quem sabe algum sociólogo, um estudioso de um modo geral, talvez alguém não tivesse uma espécie de conceito unânime de qual teria sido o encontro mais importante até hoje na história da humanidade. Alguns historiadores chegam a dizer que o encontro mais importante que nós já tivemos até hoje aconteceu no dia 19 de novembro de 1985, quando Mikhail Gorbachev, que era uma espécie de secretário-geral do comunismo, do Partido Comunista Russo, na época a União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele se reúne com o presidente norte-americano Ronald Reagan. Durante aquele período tenebroso, aquele período muito tenso chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria começa logo após a Segunda Guerra Mundial e se estende até o comecinho dos anos 90, quando o socialismo ele entra em crise, ele rui, a União Soviética ela é dissolvida e dali nós passamos a viver um período que o mundo viveu pós-Guerra Fria. Então, o período da Guerra Fria foi um período da humanidade em que a própria humanidade se divide em 2 grupos. Um grupo comandado pelos Estados Unidos,
um grupo capitalista e um outro grupo comandado pela União Soviética, um mundo socialista. E ao longo deste período, quase 50 anos, ou quase esse meio século, o mundo todo ficou tenso, porque todos os dias o mundo corria um risco de começar uma guerra nuclear. A gente vivia dias trabalhosos. Eu tinha chegado fazia pouco tempo aqui em Apodi e todos os dias no Jornal Nacional as notícias eram assustadoras. A União Soviética fazia um teste com tantos mísseis. Os Estados Unidos criavam tanques e se armavam até os dentes. A eminência ou a iminência de uma guerra ou de uma terceira guerra era muito próxima. E este encontro destes dois líderes, estes dois rivais, alguém teria dito que teria sido o maior encontro, o encontro mais importante que já aconteceu. Porque dali para frente, eles iriam traçar uma espécie de concórdia, de respeito, de paz, para que o mundo não vivesse mais uma guerra mundial. Foi um encontro importante, é muito bem certo isso, mas anda longe de ser o encontro mais importante que nós já tivemos. O texto que nós acabamos de ler, ele apresenta o maior, o mais importante encontro que uma pessoa ela pode ter na vida, que é o encontro da salvação, é o encontro salvador com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, olhando para esse texto, é que nós vamos encontrar aqui alguns motivos. Por quê? O encontro da salvação, o encontro salvador com Jesus Cristo é o mais importante das nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler vai apresentar alguns motivos. Esta passagem, eu acho que é importante a gente elucidar. Esse texto, essa passagem dita, registrada por Lucas sobre Jesus Cristo e Zaqueu, essa passagem ela vai mostrar justamente um período quando Jesus ele estava caminhando, subindo para Jerusalém. Depois de uma semana, ele iria ser preso, ele iria ser condenado, ele iria ser crucificado. Quando você olha para o capítulo 18 de Lucas, no final do capítulo 18 de Lucas e para o início do capítulo 19, a Bíblia vai registrar, o Lucas vai registrar dois importantes encontros. O encontro mais importante na vida, tanto do cego Bartimeu, como também na história de Zaqueu. Ambos acontecidos na cidade de Jericó. Tanto o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, registrado no capítulo 18, de Lucas, como também o registrado no capítulo 19, a história de Jesus com o Zaqueu. Então, é neste contexto, quando Jesus estava acabando o seu ministério terreno, ele estava subindo para Jerusalém, era a sua última semana aqui na terra, era a última semana da sua vida aqui na terra. Jesus agora estava subindo para Jerusalém, agora ele passava por Jericó. Jericó iria ter a presença de Jesus pela última vez. Ele não mais voltaria naquela cidade. Então, naquela cidade, a Bíblia registra esses dois grandes encontros. O encontro salvador, o encontro redentor de Jesus com Bartimeu e o encontro redentor de Jesus com Zaqueu. O cego Bartimeu era um mendigo, era um Zé Ninguém da vida, era um miserável. O encontro de Jesus com Zaqueu foi o encontro de Jesus com um homem rico, com um homem poderoso, com um homem influente. Nós observamos esse contexto. Eu não vou falar nada aqui do encontro de Jesus com Bartimeu. Eu vou me deter a falar sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, um publicano, um chefe de cobradores de impostos. Olhando para essa história, quais são os motivos que o texto apresenta, que faz do encontro da salvação o encontro mais especial, mais importante da nossa vida? Em primeiro lugar, é porque
foi um encontro marcado na agenda de Deus. Porque foi um encontro marcado na agenda de Deus. O verso número 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. O versículo 3, versículo 2 e o 3. O 2: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, o texto, como nós acabamos de ler, como eu já havia falado um pouquinho aqui na introdução, o texto apresenta Jesus passando por Jericó. Jesus, ele entrando naquela cidade. Em alguns textos também dizendo que ele estava passando por Jericó. Então, o texto mostra o próprio Senhor Jesus Cristo determinando o dia de passar por ali. Na agenda de Deus, nos propósitos de Deus, quis o Senhor passar por Jericó, passar por aquela cidade. Está facultando a Zaqueu uma oportunidade dele ser transformado pelo Senhor. Então, Jesus na sua agenda, ele marca o seu trajeto por Jericó. Não foi Zaqueu, não foi Bartimeu que mandou uma carta para Jesus, não foi um encontro marcado pelo homem, não foi um encontro organizado pelo homem. O encontro da salvação não é algo marcado pelo homem, mas é algo marcado por Deus. O versículo 10 desse texto vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante que o Zaqueu, sabendo que Jesus Cristo estava passando por aquela cidade, o versículo 3 diz que Zaqueu, ele procurava conhecer Jesus, ele procurava ver Jesus. É interessante que alguns historiadores, alguns estudiosos, melhor dizendo, chegam a dizer que talvez Zaqueu tivesse querendo ver Jesus, conhecer Jesus, talvez por uma simples curiosidade. Mas é bem verdade que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, mas ele foi quem foi encontrado pelo Senhor. O texto diz que Jesus chegou naquele local, olhou para cima e viu Zaqueu. É muito bem certo que, olhando pela ótica humana, era como se o próprio Zaqueu estivesse buscando Jesus. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais macro, de uma maneira mais abrangente, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi quem agendou aquele dia de passar em Jericó, porque ele sabia que iria salvar tanto o Bartimeu, como também o cobrador de impostos chamado Zaqueu. Esta é uma grande verdade. Se você observar, Zaqueu, ele estava tendo aqui a única oportunidade da sua vida. Jesus nunca mais passaria em Jericó. E aquele homem, ele aproveita esta grande oportunidade. Quando Jesus, em uma certa ocasião, ele sendo perseguido pelos fariseus, ele deixa a Judéia e vai para a Galileia. Diz que nesse caminho, no meio desse caminho, existia um local, uma região chamada Samaria. E o judeu, quando ele vinha da Judéia para a Galileia, eles nunca passavam por dentro de Samaria, porque eles tinham um ranço, eles tinham pavor, eles tinham ódio dos samaritanos. Então, eles faziam uma espécie de rota diferente. Eles pegavam um atalho. Sabe o que é que o texto diz? Em João, capítulo 4 e verso 4, o texto diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Interessante isso. Por quê? Se o judeu, ele saía da Judéia, ia para Galiléia, fazia uma espécie de corte, fazia uma espécie de rodeio, tipo esse pessoal quando quer enganar a federal,
você vai para uma cidade, aí tem um posto da Federal. De maneira criminosa, muitos motoristas, eles entram para dentro dos matos, arrodeiam 2, 3 quilômetros e saem lá na frente. Porque ele não quer passar no posto da Federal para não ser multado. Então o judeu fazia quase isso. Ele, nós não vamos passar aqui por Samaria, nós vamos passar rodeando, para a gente não ter contato com esse povo impuro. Aí o texto vai dizer que Jesus era judeu e era necessário dele passar por ali. Jesus, ele entra em Samaria, conversa com aquela mulher samaritana, converte o coração dela e o coração de muita gente naquela região. Por quê? Porque a salvação daquela mulher estava escrito na agenda do nosso bondoso Deus. E todos aqueles que estão aqui, talvez um ou outro ainda que ainda não é crente, que ainda não é cristão, eu quero dizer que um dia Deus marcou uma agenda da salvação na sua vida. Eu não sei se você agora é capaz de lembrar qual foi o dia que você se converteu, qual foi o ambiente que você se converteu, quem foi que lhe evangelizou, quem foi que talvez de uma maneira bem inusitada, de uma maneira bem diferente, mas Deus criou uma situação, usou uma pessoa para falar com você, para lhe evangelizar, e a palavra de Deus converteu o seu coração. Permita-me contar um breve relato de como foi a agenda de Deus, quando foi que Deus escreveu lá na agenda dele o dia de eu me converter. Eu dava aula na escola Antônio Dantas, lá pelos anos 90 e bote força, dando aula de história, tirando uma licença de uma professora, amiga minha aqui na cidade, e eu estava lá dando aula naquela escola, a escola cheia de alunos. Eu entrava naquela sala de aula, eu dava aula de história, dava aula de geografia, e também eu estava fazendo um estágio. Nessa minha ocasião eu estava fazendo um estágio. Uma licença que eu tirei foi depois. Então, naquela sala onde eu estava estagiando, dando aula de geografia, zombando de pastor, falando mal de crente, falando um monte de coisas pornográficas para os alunos, contava um monte de piada, o pessoal gostava. E Deus, na agenda dele, ele levantou naquela sala de aula algumas alunas minhas, que são ovelhas minhas nessa igreja. Elas chegaram para mim e perguntaram assim: Wellington, você não gostaria de receber um estudo bíblico? Olha Deus escrevendo as coisas. E eu falei até uma frase meio que engraçada. Eu disse: minhas filhas, de graça eu tomo até injeção na testa. E elas marcaram junto com o pastor, na época o pastor da Batista aqui, o pastor Antônio Eliezer, no antigo colégio Ilage. Então, naquele colégio, eu recebi um estudo bíblico. E naquele estudo bíblico, eu tive este importante e maravilhoso encontro da salvação. E cada um de nós passou por isso. Ah, pastor, o senhor está me lembrando agora. Eu lembrei agora porque a primeira pessoa que me evangelizou, ela me evangelizou numa situação bem esquisita, mas que Deus, ele tomou a dianteira. Não é o homem que corre atrás de Deus para se salvar. Não é o homem que corre com as mãos na cabeça dizendo: me salve, Senhor. Mas é o próprio Deus que se levanta do seu trono, que desceu, que encarnou e trouxe essa mensagem tão importante. E Deus, ao longo da história, Deus tem se encontrado com o homem e tem transformado muitas pessoas. Por que é que o encontro da salvação é o encontro mais importante da nossa vida? É porque é um encontro que é marcado por Deus. É Deus que um dia marcou na nossa vida o encontro para a nossa salvação. Em segundo lugar, por que, pastor, que o encontro da salvação é o encontro mais especial na vida de uma pessoa? É porque é um encontro que é urgente e é um encontro também que ele é inadiável. Porque ele é um encontro urgente.
O que é que diz aí no versículo 5? Olha só. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. No versículo 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Observe que tanto teve pressa o convite de Jesus, como também a obediência de Zaqueu. Diz que ele disse: desce depressa, e Zaqueu desceu depressa. Nós entendemos que o encontro da salvação é um encontro que deve ser buscado com urgência na vida das pessoas. É um convite apressado. Jesus tem interesse em nos salvar. Jesus tem pressa em nos salvar. É um encontro que deve ser inadiável. Você não pode adiar o encontro da salvação. Você não pode rejeitar, procrastinar, deixar para depois, pensar nisso depois. É cheio de gente hoje querendo fazer isso. Eu vou deixar para depois. Eu estou muito ocupado, eu estou fazendo faculdade, eu vou pensar direito, eu vou ser crente quando eu estiver mais velho, quando eu não tiver mais nenhum tipo de gás, de energia para gastar no mundo, com farra, com cachaça, com prostituição, com aquilo que não presta. Quando eu não tiver mais nada que preste em mim, igual aquela manga que você chupa e que fica só o caroço, então quando eu não tiver mais nada de oferecer, eu vou correr para uma igreja, eu vou me converter. Como se o camarada tivesse certeza que ele vai viver um dia, se vai viver um segundo depois dele falar qualquer tipo de coisa. O Bartimeu, ou melhor, o Zaqueu, ele entendeu essa lição. Ele entendeu esta lição. Jesus, o texto vai dizer que Jesus nunca mais passaria por Jericó. Nunca mais o Senhor passaria por aquele lugar. Se Zaqueu perdesse aquela oportunidade, já era. A mesma coisa aconteceu com o cego Bartimeu. Quando ele percebeu, quando ele escutou que era Jesus que estava passando por ali, aquele homem gritou: é a minha vez, eu não posso perder esta oportunidade, eu não vou demorar, eu não vou deixar para depois, eu vou buscar o Senhor. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Zaqueu, quando subiu numa árvore, porque era pequeno, porque a multidão era grande, e ele desceu depressa, não deixou passar a oportunidade. Coisa semelhante aconteceu quando Jesus estava na cruz, com aqueles 2 ladrões de cada lado. Um deles aproveitou aquela oportunidade, aquela única oportunidade, para zombar de Deus, para criticar do Senhor, e o outro disse: não, eu vou aproveitar essa oportunidade que Deus me deu, mesmo eu estando aqui, crucificado, sem ter apelo nenhum, sem ter para quem apelar, não tem condição de eu sair daqui com vida, mas o Senhor me deu essa linda oportunidade, e eu vou abraçar. E eu vou abraçar. O Zaqueu, ele não perdeu essa oportunidade. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: não endureçam o coração, como foi no dia da rebelião, no dia da tentação. Não endureça o seu coração quando vocês ouvirem falar do Senhor. Não se tranque. Eu tenho uma irmã, hoje já é crente dessa igreja, sua filha está fazendo discipulado dessa igreja. Ela começou a frequentar os cultos e disse que cada vez que ela escutava a pregação, ela disse que escutava literalmente Deus falando com ela. E na hora do apelo, ela começou a sentir um desejo grande de aceitar Jesus como Salvador. E ela disse que numa certa ocasião, ela estava num culto, e disse que logo cedo,
Ela disse: eu sei que hoje eu não vou resistir. Eu sei que neste culto de hoje eu não vou conseguir. E ela disse que ficou perto de um poste. Ela disse: eu vou ficar aqui perto desse poste, porque na hora que o pregador fazer o apelo, eu me agarro com esse poste para mim não ir para frente. Mas um certo dia não teve poste que desse jeito, não teve coração duro que desse jeito, e o Senhor converteu o coração dela. É muita gente deixando para depois. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, meu querido, minha querida, você talvez que ainda não fez a sua decisão. Eu não sei quanto tempo você tem escutado o Evangelho. Eu não sei quanto tempo você tem ouvido a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você uma frase muito dura. Todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, pode ser a última vez. De novo, todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, pode ser a última vez que você está escutando. Pense bem nisso. Todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, você pode escutar depois, muitas vezes, mas você pode estar escutando a palavra de Deus pela última vez. O Zaqueu estava escutando a palavra de Deus pela última vez. O Bartimeu estava escutando a palavra de Deus pela última vez. Aqueles dois ladrões da cruz, cada um deles estavam ouvindo a palavra de Deus da boca do próprio mestre pela última vez. Assim como o convite para Zaqueu foi um convite apressado. Eu não quero pregar o evangelho metendo medo em ninguém, mas eu acredito que Deus também tem pressa em salvar você. Pense nisso. Em terceiro lugar, por que é que o encontro da salvação é o mais importante encontro da vida? É porque é um encontro transformador. É um encontro transformador. O verso 6, 7 e 8 diz assim: Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Isso aqui é muito fantástico. Zaqueu recebendo Jesus com alegria. O 7, todos os que viram isso murmuravam. Todos. Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, olha só a mudança de vida, o encontro transformador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Um encontro transformador. O próprio Zaqueu, ele estava em prontidão para obedecer a Deus. Ele estava deixando os seus, talvez, os seus status, a sua fama, estava deixando a sua religião que tinha, estava deixando para trás, possivelmente, aquele cargo que ele ocupava, ou então estava deixando de ocupar daquela maneira, e aquele homem estava pronto para obedecer a Deus. Eu já ouvi alguns sermões, as pessoas dizendo que o Zaqueu era um ladrão, era um trapaceiro, era alguém que manipulava as notas, era alguém que cobrava impostos e que explorava o povo, que ele roubava o povo. Eu sei que o Zaqueu, ele não era bem visto pela sociedade porque ele era um cobrador de imposto, mas o texto não me deixa claro que ele era um ladrão. É tanto que ele vai dizer assim: se eu roubei, eu não sei, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu sei que ninguém gostava de Zaqueu, porque ele era uma espécie de funcionário romano,
para cobrar imposto do seu próprio povo. Era como se fosse um traíra. Seja lá qual for a situação de Zaqueu, Zaqueu ele abandona tudo. Ele olha para Jesus e desce e recebe ele com alegria na sua casa. Ele teve a alegria de receber o Senhor. Sabe aquela alegria do novo convertido, né? A gente não disse que se converte, é aquela alegria toda. Zaqueu também, ele estava pronto para deixar os seus erros do passado. Ele vai dizer, ele diz que ia dar a metade dos seus bens aos pobres, iria repartir com os necessitados, era alguém que agora estava com seu coração aberto para ajudar o próximo, e justamente era alguém que estava pronto para corrigir os seus erros do passado. O Paulo entendia mais ou menos isso. Ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É o nascer de novo, é ter uma nova mente, é ter um novo coração, é ter o seu caráter. Alguns estudiosos chegam a dizer que ninguém tem o seu caráter transformado depois de adulto. Jesus, ele contraria esse pensamento. Quando nós nos convertemos, o Senhor muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração. E por último, por que é que o convite da salvação, ou melhor, por que é que o encontro da salvação, ele é o maior encontro da nossa vida? Porque é um encontro para um outro mundo, para uma outra vida. O versículo 9 diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha o verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós olhamos para esse texto, nitidamente salta aos nossos olhos que os projetos de Deus, que os projetos maravilhosos de Deus, acima de tudo, é para uma nova realidade, é para uma nova vida, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver nessa terra, para morrer no nosso lugar. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Libertador. Sim, Ele veio fazer essa transformação, e essa transformação tem um propósito. Deus tem um propósito além desta vida. A nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não termina no caixão, a nossa vida não termina no túmulo, a nossa vida em Deus, Deus tem um projeto de vida eterna para cada um de nós. Nós, os seres humanos, é quem pensamos muitas vezes que vamos ficar aqui 3.000 anos, 5.000 anos, toda a vida. Olha só o que está escrito lá em João, capítulo 14. Jesus estava se preparando para ser preso, para ser julgado, para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto. Ele está conversando com seus discípulos pouco tempo antes. Olha só o que ele diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, atenção, eu voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Deus tem um projeto de vida eterna para cada um de nós. Deus tem um céu para cada um de nós. Uma morada eterna, maravilhosa, sem nenhum tipo de
de deficiência, de privação, não. Seria loucura a gente pensar que a nossa vida se resume a esse plano, a esta vida. Por que o encontro da salvação é tão importante? Porque nos prepara para a vida eterna, nos prepara para ir morar no céu. E um dia Jesus voltará. É uma mensagem muito nova. Algumas vezes alguém pergunta para mim: pastor, diga aí as novas. As novas é que Jesus está voltando. É que Jesus voltará. É que Ele voltará para buscar o seu povo. Voltará para buscar a sua igreja. O encontro da salvação é o maior, o mais importante encontro da nossa vida. Porque é o encontro que foi um dia marcado por Deus, executado por Deus. É um encontro, de uma certa forma, esse encontro, ele é urgente e inadiável. É um encontro transformador e é um encontro que nos prepara para uma nova vida, para a eternidade. Que Deus aplique esse texto em nossos corações.